Temos aqui uma questão do Cefet de Minas Gerais, do último concurso, de 2019 para 2020. A questão diz assim: Z é o conjunto dos números inteiros, Q, conjunto dos números racionais. Qual o número dessa sequência aqui que não pertence ao conjunto Z união Q menos Z interseção Q? Então vamos lá. Z é o conjunto dos números inteiros. Vamos lembrar quem é o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros tem esses números, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Esse é o conjunto Z. E o conjunto Q? Conjunto Q é o conjunto dos números racionais. São todos os números que podem ser colocados na forma de fração. Então, digamos que o conjunto Q ele é composto de frações, onde o A pertence a Z, é um número inteiro em cima, o B pertence a Z, um número inteiro embaixo, porém, o número de baixo não pode ser zero. Então, o conjunto Q engloba o Z, porque todos esses aqui podem ser colocados em forma de fração. Então, o conjunto Q ele envolve o conjunto Z. O conjunto Z está dentro do conjunto Q. O conjunto Z está contido no conjunto Q. Então, vamos fazer lá a união dos dois. Z união Q. Z união Q é todo o conjunto Q. Z união Q é todo o conjunto Q. Então, isso aqui já vai virar Q. Menos Z interseção Q. Z interseção Q tem que estar dentro dos dois. Então, é todo esse conjunto Z aqui, ó. Qualquer elemento aqui dentro de Z também está dentro de Q. Então, interseção seria o Z. Então, o que eu quero, na verdade, é Q menos Z. Q menos Z. Eu quero elementos aqui, ó, que estejam em Q, mas não estejam em Z. Ou seja, eu quero o Q tirando os inteiros. Esse conjunto aqui que ele pediu é o conjunto Q tirando os inteiros. Então, são esses elementos que estão aqui fora. E a pergunta dele é: qual o número que não pertence a esse conjunto? Nessa parte achurada. Quem é que não está na parte achurada? Quem não está na parte achurada é quem estiver aqui dentro. Ou seja, justamente os números inteiros. E o único inteiro que temos aqui é o menos 1, letra D. Então, essa é a resposta dessa questão. Questão número 17. Observe os números 1870, 1875, 1877, 1878, 1880. Sobre esses números, afirma-se que 1. Apenas 2 são múltiplos de 3. Apenas 3 são múltiplos de 4. Apenas 2 são primos. O máximo divisor comum entre 1870 e 1880 é múltiplo de 10. E os múltiplos de 1875 possuem o número 5 como um de seus fatores primos. Estão corretas as afirmativas. Então, aqui estão as opções para o aluno marcar. Então, vamos lá. Vamos começar a analisar essa questão. O item 1 diz assim: apenas 2 são múltiplos de 3. Então, vamos ver quem é múltiplo de 3. Para um número ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos do número deve ser múltiplo de 3. Então, vamos lá. 1 com 8, 9. Com 7, 16. 16 não divide por 3. Então, esse aqui não é múltiplo de 3. 1870 não é. 1870 não serve, não é múltiplo de 3. Vamos para esse. Vamos ver se ele é múltiplo de 3. 1 e 8, 9. 9 com 7, 16 com 5, 21. 21 divide por 3. Então, 1875 é. 1875 serve. É múltiplo de 3. Vamos ver esse. 9, 16, 23. 23 não divide, esse eu corto. Esse eu corto. 1878. Vamos somar os algarismos. 9, 16.
16 com 8, 24. 24 divide por 3. Então, esse é múltiplo de 3. Serve para mim. 1880. 1 com 8, 9. Com 8, 17. Não é múltiplo de 3. Então, esse não serve para mim. Então, dois deles são múltiplos de 3. Apenas dois são múltiplos de 3. A número 1 é verdadeira. Então, a letra C não tem o item 1. A letra D não tem o item 1. Eu já risco. Ó. Essas aqui não servem. A resposta certa ou é A ou é B. Porque tem que ter o 1 lá, que disse que apenas dois são múltiplos de 3. Realmente, apenas dois são múltiplos de 3. Então, vamos seguir a pesquisa. Vamos ver agora múltiplos de 4. Múltiplos de 4 é o item 2. Se eu matar o item 2, eu mato a questão. Então, vamos ver múltiplos de 4. Para saber se o número é múltiplo de 4, o critério de divisibilidade é o seguinte. Pega os dois últimos algarismos. O número formado por esses dois últimos algarismos deve ser múltiplo de 4. Então, para eu saber se é múltiplo de 4, pega os dois últimos, 70. Será que 70 dá para dividir por 4? 70 por 4. 1 vezes 4, 4, resta 3, 30. 7 vezes 4, 28, resta 2. Não é. Como 70 não é múltiplo de 4, esse não serve. Esse não é múltiplo de 4. 1875, vamos ver. Pega os dois últimos, 75, ó. Os dois últimos, 75. 75 por 4. Pega aqui, vai dar 1, resta 3. 8 vezes 4, 32, resta 3. Não deu certo. Então, esse cara não é múltiplo de 4. 77. Pega os dois últimos. Logicamente, não vai dar, né? 1 vezes 4, 4, 3, 37. 9 vezes 4, 36. Para 37, resta 1, não deu certo. Então, esse não é múltiplo. Vamos ver o 1878. Pega os dois últimos só, né? Só os dois últimos algarismos. 78. 1 vezes 4, 4, resta 3. 9 vezes 4, 36. Para 38, resta 2. Não serviu. E esse vai servir. Pega 80. 80 por 4 dá 20. 20 vezes 4, 80 nada. Esse aqui serviu. O que ele disse? Apenas 3 são múltiplos de 4. Não, não, não. Isso é falso. Apenas 1 é múltiplo de 4. Então, a número 2 é falsa. Se a número 2 é falsa, não pode ser a A resposta correta, letra B. Essa é a resposta da questão. Questão número 18. Considere o gráfico. Essa função não possui raízes reais. Essa função é constante no intervalo menos 3 a menos 1. Essa função é crescente em todo o intervalo menos 4 a 0. Essa função tem como conjunto imagem o intervalo menos 4 até 4. Vamos analisar o item A, se ela não possui raízes reais. O que seriam as raízes de uma função? As raízes de uma função é onde o gráfico corta o eixo x. Vamos olhar o gráfico. O gráfico é essa linha aqui, olha. Olha a linha, ó. Essa linha cortou o eixo x? Cortou. Aqui ela cortou o eixo x, ali no menos 4. E aqui, depois do 1, ela também cortou o eixo x. Então, ele disse que ela não possui raízes reais. Falso, porque ela possui raízes reais, sim. Pelo menos duas aí no intervalo. Então, a letra A não é. Vamos analisar B. Essa função é constante no intervalo menos 3, menos 1? Função constante é quando o gráfico faz um patamar, quer dizer o seguinte, uma reta paralela ao eixo x. Repare, no intervalo menos 3 a menos 1, eu tenho uma reta paralela ao eixo x. Então, a resposta correta seria a letra B. Porque na letra B acontece esse patamar. Entre menos 3 e menos 1 tem realmente um patamar, quer dizer o seguinte, paralelo ao eixo x. Vamos analisar C. A função é crescente no intervalo menos 4 a 0? Menos 4 até 0.
De menos 4 até 0, ela é sempre crescente? Não, ó. Aqui ela ficou constante. De menos 4 até 0 seria toda essa parte do gráfico. Ela foi crescente o tempo todo? Não, ó. Ela é crescente aqui, mas aqui ela é constante. Então a letra C também não é por isso. Agora vamos analisar o conjunto imagem. O conjunto imagem é de menos 4 a 4. Conjunto imagem são os elementos utilizados no eixo Y. Então, o ponto mais alto é esse, 3. O ponto mais baixo é esse, menos 2. Então, a imagem é de menos 2 até 3. Ele disse que é de menos 4 até 4, está errado. Então, a resposta correta é a letra B. Então, número 19. A questão diz assim. Eu tenho uma árvore de Natal formada por triângulos equiláteros. 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros. E a pergunta é, qual a altura H dessa árvore? As opções estão aqui. As medidas dos lados dos triângulos equiláteros são 1, 2, 3 e 4. E ele pede a altura total aqui, desde o chão até lá em cima. Essa questão, para fazê-la, nós temos que primeiro pensar o seguinte, ó, que a altura H que está aqui é justamente a soma dessa altura do 1, dessa altura do segundo, com a altura do terceiro, com a altura do quarto, com mais raiz de 3 aqui. Então eu preciso calcular a altura dos triângulos equiláteros. E a altura de um triângulo equilátero é dada por essa expressão, ó. L raiz de 3 sobre 2 é a altura de um triângulo equilátero. Então vamos calcular a altura de todas elas e somar. Calculando a primeira altura, o lado vale 1. Então eu coloco 1 aqui, ó, uma vez raiz de 3 da raiz de 3 sobre 2. Então a primeira altura, raiz de 3 sobre 2. E a segunda altura, o lado vale 2. Coloco 2 aqui. 2 com 2 vai simplificar, sobra só a raiz de 3. Então a segunda altura é raiz de 3. E a terceira altura, o lado vale 3. 3 raiz de 3 sobre 2. E a outra altura, o lado agora é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 raiz de 3. E a isso tudo, eu acrescento o raiz de 3 que está aqui. Então vamos lá. Raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2. Aqui está 1. Ó. Vamos somar somente esse com esse. Soma em cima e repete embaixo. 1 raiz de 3 com 3 raiz de 3, 4 raiz de 3. Sobre 2. Mais 1 raiz de 3 com 1 raiz de 3. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4 raiz de 3. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. 4 raiz de 3. 4 dividido por 2 dá 2. 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, 6 raiz de 3 é a resposta correta. Letra A é a resposta dessa questão. Questão número 20. Júlia e Marcos fizeram uma prova. A razão entre a nota de Júlia e 8 e a razão entre a nota de Marcos e 27 são diretamente proporcionais a uma constante. A soma das notas é 4,55. Qual é o intervalo onde está a nota de Júlia? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar a nota de Júlia de X. Nota de Júlia e nota de Marcos igual a Y. Nota de Marcos Y. A razão entre a nota de Júlia e 8. Razão, nota de Júlia e 8. E a razão entre a nota de Marcos e 27, nota de Marcos e 27, são diretamente proporcionais a uma constante. Então eu vou igualar essas frações aqui, igualar essas razões. Esse 8 que está dividindo aqui, vou passar para cá multiplicando, de modo que o x fica sendo 8y sobre 27. E eu sei que a soma das notas é 455. X mais y é igual a
455. Eu sei que o x vale 8y sobre 27. Vou substituir aqui. Sobre 1 aqui, sobre 1 aqui. Posso multiplicar todo mundo por 27, né? Se eu multiplicar todos por 27, eu vou ter o seguinte. Vezes 27, 27, 27. Aqui simplifica. 8y mais 27y é igual a isso. Então, eu vou ter 8y mais 27y, eu vou ter 35y é igual a essa conta. Não vou fazer essa conta agora. 35y. Por que é 35? 8 daqui com 27 daqui. 35y. Essa conta eu vou manter assim. Esse 35 vem para cá dividindo. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é múltiplo de 3, esse aqui não é. Mas os dois aqui são múltiplos de 5. Então eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Mantenho 27. 35 dividido por 5 dá 7. E aqui eu vou dividir esse número por 5. 455 dividido por 5, eu vou ter 80 com 11, 91. 91 dividido por 7. Vamos tentar ver essa conta. 91 dividido por 7 dá 13. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 3, 21. Isso aqui vai dar 13. Então, eu vou ter para y 27 vezes 13. Esse é o valor de y. Mas eu quero saber o valor de x, ó, que é 8 sobre 27 de y. O valor de x é 8 sobre 27 de y. Que é y? 27 vezes 13. Dessa forma, ó, eu corto 27 com 27 e eu faço muito menos contas. 8 vezes 13, 8 vezes 10, 80. 8 vezes 3, 24. 104 é o valor de x. Se x é 104... 104 está na letra D. Somente essa é a resposta correta. Uma outra visão sobre a questão número 20. Preste atenção nisso. Se a resposta for letra A, se a resposta fosse letra A, entre 40 e 60, um número que está entre 40 e 60, ele também está entre 40 e 80, ele também está entre 40 e 100, ele também está entre 40 e 120. Se a letra A fosse correta, a B seria correta, a C seria correta e a D seria correta. Vamos analisar a letra B. Se a letra B fosse a letra correta, um número está entre 40 e 80, esse número também está entre 40 e 100, entre 40 e 120. Ou seja, se a B fosse correta, a C e a D também seriam corretas. Se a C fosse correta, a D obrigatoriamente seria correta. Ou seja, as respostas A, B e C nunca poderiam ser. Por quê? Porque a questão não teria uma resposta única. Então, essa questão dá para fazer sem conta nenhuma. A resposta teria que ser letra D.